Boa noite. Dados divulgados recentemente, em maio, mais precisamente, pela Organização Mundial da Saúde, revelam que a proporção de médicos por habitantes no Brasil está em torno de 17 para cada 10 mil pessoas, enquanto na Europa é o dobro desse índice. Nas regiões mais distantes é notória a precariedade e sucateamento dos hospitais, além dos baixos salários dos médicos. Como alternativa, o governo federal propõe enviar estrangeiros para atuarem no Brasil, principalmente no interior. Seria essa medida suficiente para resolver o problema da falta de médicos no país? Qual a opinião do setor médico acerca da medida? Carência de médicos é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso debate o secretário-geral do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, André Dubé, e também o secretário de Comunicação do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Silvio Rodrigues. Você pode participar do programa enviando comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, @opiniãopr. Bem, senhores, boa noite. Boa noite. Nós apresentamos aí alguns números da Organização Mundial da Saúde, né, que indicam que o Brasil tem uma carência de médicos na proporção entre o número de habitantes e profissionais disponíveis para o atendimento. Mas aí a gente conversava já um pouco aqui antes de começar o debate e parece-me que o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma posição ou uma visão, uma leitura diferente dessa que é posta hoje pela Organização Mundial de Saúde. Que leitura é essa que se faz desse número de médicos? Boa noite. Realmente nós rebatemos essa posição. A posição clara através do estudo de demografia dos médicos no Brasil provam, tá certo, que os médicos, não existe falta de médicos no país. O que falta, o que existe é uma má distribuição. Talvez o grande questionamento que deve ser feito pelo próprio governo, pela sociedade civil organizada, é por que esses médicos estão mal distribuídos. Pois querer resolver o problema da saúde pública desse país, simplesmente com um médico com um estetoscópio no pescoço, a gente não vai conseguir. A gente vai precisar discutir infraestrutura, insumos, equipe multidisciplinar, laboratórios, tá certo? Principalmente também a questão do programa da questão salarial perante o país, porque senão você não vai conseguir resolver o problema que nós estamos hoje afligidos. Nós vamos aprofundar ainda, óbvio, nesse programa, a questão, inclusive, da infraestrutura, né? Até que ponto o país está preparado ou não para essa demanda. Mas aí, doutor Silvio, tem um dado, né, que é esse dado que a gente apresentou também na abertura do programa, de que na Europa o número de médicos disponíveis para cada 10 mil habitantes está em torno de 33. E aí, esse número é praticamente o dobro, né, daquilo que é colocado aqui no Brasil. E ainda assim, esse discurso de que nós não temos a carência de médicos se sustenta? Bom, boa noite a todos do programa. Obrigado pela oportunidade de a gente debater esse assunto importante. A gente não está só debatendo o problema da questão da importação de profissionais médicos, mas também da saúde como contexto geral, do investimento. E nessa ideia eu já entro na discussão, né? Países na Europa, o investimento em saúde é praticamente o dobro em relação ao país. Enquanto na Europa, em alguns países investem 80% em saúde, aqui no Brasil estamos abaixo de 50%, chegando a 44%. Logicamente que você está falando de proporções diferentes, mas mesmo assim, aquilo que André Dubé acabou de falar é importantíssimo, que existe uma concentração de profissionais médicos na capital, onde trabalham no setor público, no setor privado, e uma carência de profissionais no interior do estado de Pernambuco e outros estados do país, porque falta esses provimentos que o doutor André Dubé acabou de falar. E então, na nossa posição, criando essa carreira de estado, criando esses insumos, criando estruturas de laboratório, uma equipe multidisciplinar no interior do estado, com certeza vai haver a ida de profissionais para o interior. Então, mesmo assim, colocando claro, mesmo com esse subfinanciamento que existe no país, o número de profissionais médicos estão concentrados porque existem várias escolas
funcionando aqui no país. Doutor André, como é hoje essa distribuição? Tipo, esse número de 17, ele levou em consideração uma média, né? Mas hoje, qual é a relação, por exemplo, entre a capital e o interior? E vamos tomar o exemplo aqui do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, mais ou menos, nós temos praticamente 80% dos médicos na região metropolitana do estado, né? 20% no interior. É uma posição muito baixa, né? Falando a questão ainda da importação dos médicos, deixar bem claro e aproveitar essa oportunidade que as entidades médicas, nós não somos contra a vinda desses médicos. Os médicos bem formados, que se submeterem ao programa de revalida, que foi um programa que o governo federal, desde 2010, organizou, eles estabelecendo esse programa serão sempre bem-vindos. Porque já ouvi vários segmentos da sociedade dizer que nós somos corporativistas. Nós não somos corporativistas, nós queremos médicos bem formados para atender a nossa população adequadamente. O senhor entrou num ponto aí, né, que é um ponto que é inclusive um gancho, né, para esse nosso programa, que é a questão da importação de médicos, né? Ou seja, trazer médicos para atenderem a essa anunciada carência, né, pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Então, o Conselho também tem se posicionado contrário, né? E aí, por que exatamente o Conselho é contrário a essa medida de se trazer médicos para o Brasil? Primeiro porque nós não acreditamos que isso vai resolver o problema da saúde pública no país. Segunda coisa, porque conhece-se um Estado de Direito quando se cumpre as regras que são estabelecidas pelo próprio governo federal no projeto Revalida. O projeto Revalida, que é um projeto que a sua estrutura ela foi elaborada pelas universidades federais, tá certo? Consiste em você fazer uma equivalência do seu currículo no país de origem com o nosso, fazendo uma prova da nossa língua, da língua portuguesa, e aí sim, depois disto, o médico estará com seu diploma revalidado e com isso ele poderá desempenhar suas funções no país. Os dados de 2012, para que você tenha uma ideia, apenas 8% em torno de 9% dos médicos que submeteram ao programa do Revalida foram aprovados, de quase 900 médicos que tentaram a revalidação. Então, é um número muito baixo. E aí vem outro desdobramento dessa questão de interiorização. Como é que ficará a assistência da nossa população com esses médicos que não terão diploma revalidado, tá certo? Então, fala-se muito de erro médico, será que isso não vai piorar a nossa assistência? São perguntas que as pessoas que estão propondo isso têm que responder isso, né? Então, porque senão, outra coisa importante, que é a coisa que a proposta desses médicos é eles não estarem vinculados aos conselhos regionais, que tem a função profícua de desempenhar o exercício ético profissional, tá certo? Isso é uma coisa que tem que ser debatida. Doutor Silvio, sempre tem se colocado aqui no Brasil que a medicina em Cuba é uma medicina avançada, né? E nesse programa do governo está prevista a vinda de médicos cubanos. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre exatamente o perfil desse médico que está se pensando trazer para cá. E se a gente fizer esse recorte, né, considerando o perfil, considerando a especialidade de alguns desses médicos, haveria realmente uma necessidade de complementação ou ocupação de espaço existente aqui no país? Os dados que nós temos em relação à Escola Latino-Americana de Medicina, que é a de Cuba, é que a formação do profissional médico lá ele é bem mais curta que a formação do nosso profissional. Lembrando aqui que nós já temos formação de profissional na atenção básica da saúde, que são os médicos de família e comunidade, né? Que são médicos formados para fazer a atenção básica, ele tem a especialização na atenção básica. Então, deveria haver um investimento na formação desses profissionais. Esses dados que tem a demografia médica do Conselho Federal de Medicina, grande parte dos profissionais médicos, eles não têm especialidade, quase a metade dos profissionais não tem especialidade. Então, você tem uma demanda muito grande para investir nesses profissionais, eles trabalham como clínicos gerais, mas você tem uma demanda muito grande para investir nesses profissionais com a carreira e com bom salário, como médico da estratégia da saúde da família, com essa formação. Então, com certeza, a nossa formação de atenção básica é muito mais completa do que a formação de profissionais que vêm
que venham de fora. Nós já temos residências médicas aqui em Pernambuco, em todo o país, que faz a formação desses profissionais da atenção básica, médicos e também e outros profissionais da área de saúde. Então, a nossa formação profissional, também na atenção básica, é bem mais completa do que os profissionais que vão vir sendo para importação, que vêm de fora. O que o B falou também de importância é que antes de haver o Revalida, o Revalida foi um consenso de várias universidades federais e foi respaldado pela Academia Médica, pelo Congresso Brasileiro de Educação Médica, quer dizer, envolvia estudantes, envolvia profissionais médicos, reitores de universidades e professores. Um deles, que passou desse debate, foi o próprio ministro Padilha, que na época de estudante e na época de residente da residência médica, foi o que deu aval também a esse método do Revalida, onde está havendo uma adesão de várias universidades. Antes disso, o que é que existia? Pela autonomia universitária, algumas unidades universitárias recebiam dinheiro para ter o profissional sem qualificação dentro do nosso país. Então, a revalidação do diploma pelo Revalida é uma forma de soberania do Brasil, né, da soberania. É uma segurança para a população, é uma segurança para o médico estrangeiro que está vindo, que ele faz o Revalida e tem um respaldo de exercer a medicina aqui, contra essa possibilidade dos médicos que estão vindo de fora de ficarem sitiados, né, sitiados em determinado setor sem poder sair. Quer dizer, isso fere totalmente questões até mesmo de direitos humanos. Como funciona hoje o Revalida, né? Atualmente, um médico que faz um curso fora, ele precisa, antes de exercer a atividade aqui no Brasil, passar por essa seleção. Como é que acontece essa seleção e até que ponto ela estaria sendo infringida caso se adote essa nova medida do governo de trazer uma quantidade de médicos como está sendo proposto? Certo. Essa pergunta é muito importante. A gente tem que pensar em termos curricular. Os currículos médicos variam de escolas para escolas. Então, para uniformizar, o médico que é formado fora do país, ele precisa trazer o seu diploma e é submetido a uma prova, tá certo, de 100 quesitos. São provas gerais de ginecologia obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica, pediatria, programa de saúde, família e comunidade. Após essa prova, ainda tem a prova da proficiência da língua portuguesa. Só assim, sendo aprovado nessas duas provas, tá certo, o médico tenha o seu diploma revalidado, podendo exercer a medicina no país. Volto falando a você, o índice de aprovação em 2012 girou em torno de 9%, tá certo? Um valor baixo. Não que a prova seja difícil, tá certo? Isso aí já foi, vocês colocam uma prova muito difícil para realmente ser reserva de mercado. Não, tá certo? Inclusive, as provas são feitas por universidades federais, tá certo? Tá certo? E não há uma prova geral de conhecimento, tá certo? Provavelmente, não que as universidades do exterior sejam ruins, é porque muitas vezes pegando um gancho da sua pergunta anterior, muitas vezes a realidade do país é diferente, tá certo? Em Cuba, provavelmente eles têm uma realidade diferente da nossa do Brasil, tá certo? Nós temos doenças, como doença de Chagas, esclerosomose, que muitas vezes não tem uma doença, não é tão endêmica como em Cuba quanto aqui no Brasil, então isso tem demandas que têm que ser individualizadas. Num caso como esse, seria importante, digamos que o governo realmente ele emplaque essa ideia de trazer os médicos. Vocês acham que seria importante haver uma espécie de capacitação, um treinamento para instrumentalizar esses profissionais acerca de questões peculiares como essas que o senhor acabou de colocar, doutor André? Mas eu queria ouvir acho que o entendimento da gente, nós vamos usar Silva. todos os instrumentos possíveis, tanto político como jurídico, para evitar que isso aconteça. Vocês não acreditam que não acreditam, nós não acreditamos, também acreditamos que a justiça, o judiciário desse país, ele tem uma postura, teve atualmente posturas éticas importantes em relação a outras questões, vai também usar uma postura ética importante em relação a essa. A gente está falando de profissionais que não têm um curso médico equiparado ao nosso curso, que vão trabalhar em setores restritos, sem poder sair, sem poder exercer a medicina de forma completa, como quem tem uma revalidação do diploma. Então, a gente, até mesmo como sindicato dos médicos, como em defesa do profissional médico, a gente não pode admitir esse tipo de situação. Quer dizer, profissionais que venham de fora por situações adversas que estão tendo no seu país, inclusive situações
financeiras, como está havendo na Europa, e situações políticas, como está havendo em Cuba, vinham ao país, exercer a medicina de forma precária, né, que vão ficar num setor precário e também restrito, sem poder sair ou sem poder exercer a medicina como o médico do país exerce. Então, nós não podemos admitir, a gente acha também que o judiciário não pode admitir essa questão. Então, fora de possibilidade para as entidades médicas, tanto aqui de Pernambuco como nacionais, admitir esse contexto. Logicamente que, politicamente, nós já estamos atuando, fazendo pressão em relação ao Ministério da Saúde e ao governo federal, e vamos fazer pressão também no judiciário para que haja uma possibilidade disso acontecer. Digamos, então, que a gente não tenha, né, a viabilidade dessa medida. E aí a solução para evitar essa desigualdade na distribuição seria realmente médicos das capitais descerem para os interiores. E vocês que estão exatamente nesse convívio direto com os médicos aqui em Pernambuco, vocês enxergam essa predisposição, doutor André? Neste modelo atual, nunca. Não vai acontecer isso, certo? Do jeito que está, e aí eu falo com muita propriedade, como secretário-geral de fiscalizações que nós realizamos juntamente com o Sindicato dos Médicos, não precisa ir muito longe para saber que a situação está muito difícil, né? Os hospitais regionais de Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Garanhuns é uma cidade importante, cidade polo, drenando 21 municípios com problemas sérios de recursos humanos, e Garanhuns é uma cidade de 200 quilômetros de Pernambuco. Volto a falar com o início do programa, tá certo? A questão é por que os médicos não vão para o interior? Não vão para o interior porque não tem infraestrutura, porque você não tem uma qualidade de atendimento ao paciente adequado, você não tem insumo, você não tem equipe multidisciplinar, tá? Então, eu sempre, isso é uma coisa que choca muito as entidades médicas, porque querer resolver o problema da saúde pública nesse país tão bonito, tão rico como o Brasil, com importação de 6 mil médicos, eu acho que é menosprezar demais a saúde. E a saúde é um direito de todos, como está na nossa Constituição. Então é preciso de uma reflexão, é preciso trazer as entidades médicas, a sociedade civil organizada, o próprio Congresso Nacional, para discutir isso. Porque não vai ser com medida de 6 mil metros que você vai resolver o problema da saúde pública. Eu quero só tomar uma posição também. Nós defendemos também nossos filhos que são submetidos a um vestibular, tá certo? Desumano, tá certo? Uma proporção de 35 para uma vaga, tá certo? E a gente está querendo não uma reserva de mercado, nós estamos querendo que nossos filhos, primos, irmãos tenham uma atenção à escola médica de qualidade e que esses médicos, quando formados, trabalhem dignamente, dando uma assistência melhor à saúde da população. Acho que recentemente nós tivemos duas situações adversas ao que se coloca. Né? Doutor Silvio, eu pediria licença ao senhor, né, para que a gente chame o intervalo, então logo na sequência o senhor dá continuidade a essa sua fala, ok? Tranquilo. Então vamos a esse intervalo, lembrando que você pode participar mandando o seu comentário, né, a sua opinião, através do e-mail opinião.tvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãopr. Além do seu comentário, nós aguardamos também a sua pergunta. E a gente volta dentro de um instante.